Muito bem, pessoal. Nestes tempos difíceis, talvez eu finalmente tenha boas notícias para compartilhar. Tenho certeza de que todos já ouviram sobre a guerra da Dinamarca contra imigrantes. E o que é único sobre a Dinamarca é que essa guerra está sendo travada por um partido de esquerda no poder, os social-democratas. Então talvez exista um pouco de bom senso na ideologia de esquerda, talvez, não sei. Não sou especialista em política dinamarquesa. Li alguns contrapontos feitos pelos críticos do governo dinamarquês, mas só estou te contando o que está sendo noticiado. Lembre-se que no ano passado, a Dinamarca declarou guerra aos imigrantes ilegais e afirmou que todo imigrante ilegal que entrar no país deve entregar todos os seus bens. Essas pessoas costumam carregar dinheiro ou joias, e o governo dinamarquês foi fortemente criticado por grupos de direitos humanos por roubar algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo. Então, basicamente, a ideia era tornar a Dinamarca o destino menos atraente para migrantes ilegais. Mas, por outro lado, Pedro Sánchez está tornando a Espanha o destino mais atraente para migrantes ilegais. Então, obviamente, isso vai ter algum tipo de consequência. Deixe-me ler isso para você. Você fala francês? Um pouco. E esses caras estão em Malce. De onde você é? Marcel. Ah, sim, certo. Você parece muito francês. E o que você está fazendo aqui? Você é de Marcel? Não, não, eu não sou de Marcel. Do Marrocos. Ok, então ele é marroquino. Sim, mas você mora no Marrocos? Ou em Marcel? Sim, Albox. Não sei o que isso significa. Ah, você veio pra Espanha. Ok, então é Espanha. Então ele foi pra lá. Ele entrou como um imigrante ilegal em 2015. E você voltou pra Espanha agora? Sim. Certo? Certo, então. Ok, obrigado, então. Boa sorte. Então, basicamente, pessoas que se estabeleceram em outras partes da Europa, como na França, estão voltando para a Espanha porque sabem disso. Na Espanha, Pedro Sánchez está distribuindo cidadanias espanholas como se fosse bala. Então, essa é a diferença entre tornar seu país o destino menos desejável e tornar seu país o destino mais atraente ou lucrativo. Mas por que estou falando sobre a Dinamarca? Então, o que há de novo na Dinamarca? Dê uma olhada nisso. Eles estão levando adiante uma nova lei. É muito interessante. Esta é uma tradução por IA, mas as legendas são bem precisas, pois foram feitas por um dinamarquês. A Dinamarca avança decisivamente com suas políticas de deportação. Migrantes condenados a 1 ano ou mais de prisão devem ser devolvidos ao país de origem. Isso aconteceria automaticamente, sem a revisão individual de cada caso, como normalmente exigido. Especialistas afirmam que isso viola a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ah, a maldita CDH, claro. Talvez exista uma forma de contornar isso. E enquanto não é emendada, a Dinamarca não quer mais esperar. São palavras incomuns para uma social-democrata. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, endurece a política migratória. Assim, ela afirma que criminosos estrangeiros não têm lugar na Dinamarca. Vocês estupram meninas e mulheres. Eles estão envolvidos em crimes relacionados a gangues e drogas. Infelizmente, ainda não conseguimos deportá-la. A interpretação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos favorece o agressor, não a vítima. Criminosos estrangeiros deveriam ser deportados automaticamente após sentenças de prisão de 1 ano ou mais. As mudanças começam agora. Não é só 1 ano. Qualquer ficha criminal você não tem direito. É isso. Cai fora. E pessoal, não há nada de errado com isso. Eu fiquei 4 anos com visto de estudante antes de me tornar residente permanente na Austrália. Eu morria de medo de multas por excesso de velocidade, mesmo já tendo recebido algumas. Ficava apavorado porque não sabia o que podia acontecer. Eu pensava, e se eu tiver antecedentes criminais e me deportarem para o Paquistão? Para onde eu nunca quis voltar. E não era só eu, todos os meus outros amigos que também eram estudantes internacionais pensavam assim. Essa era a expectativa padrão. Se você vai para um país estrangeiro e quebra a lei deles, eles vão te mandar de volta. Quando foi que essa mudança aconteceu? Quando foi que passamos de, ah, não, agora você pode cometer qualquer crime que quiser. Você pode estuprar nossas mulheres. Você pode invadir casas de pessoas e ainda assim esperar se tornar um residente permanente na Austrália. Quando chegamos a esse ponto, isso simplesmente desafia o bom senso. E não há nada de errado com isso. E eu já percebi isso antes. Eu te disse, minha mãe mal fala inglês aqui, mas ela está recebendo mensagens do Medicare e de todos esses departamentos do governo em Urdu. E ela ficou tipo, olha, eu não pedi por isso. Isso a desmotiva a aprender inglês. Bem, ela consegue ler inglês. Ela entende inglês, mas é um pouco tímida para falar. Ela tem mais de 70 anos, mas imagine se você é uma pessoa jovem.
Por que você está incentivando as pessoas a não aprenderem o idioma local? E é a mesma coisa em todo lugar que você olha, em todos os departamentos. Eles fazem de tudo para acomodar os que chegam. Você não deveria se esforçar tanto. Como disse Tony Burke, ministro de Assuntos Internos, não precisa se assimilar, nós aceitamos você como é. Nunca aceitei a palavra assimilação. Não quero que as pessoas percam sua identidade. A palavra integração é usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Queremos as pessoas como elas são. Se você é terrorista ou odeia a Austrália, nós te acolhemos. Porque essa é a definição da Austrália moderna. Lunáticos. Então, de qualquer forma, esse social-democrata, esse político de esquerda pensa diferente. Deportado por condenações com prisão mínima de 1 ano. Mudanças começam agora e valem em maio. Maio, ok. Pode acontecer em maio. Então, deixa eu te mostrar por que a Dinamarca quer dar o exemplo. Agora, a Dinamarca está levando adiante as deportações com uma nova lei. A social-democrata de esquerda Mette Frederiksen comemorou a medida, afirmando que eles estão envolvidos em crimes de gangue e delitos relacionados a drogas. Infelizmente, ainda não conseguimos deportá-los. Agora, você ouviu isso. Infelizmente, ainda não conseguimos deportá-los por causa da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é a mesma desculpa usada no Reino Unido, mesmo o Reino Unido não fazendo mais parte da União Europeia. O Reino Unido pode literalmente sair da Convenção Europeia de Direitos Humanos em um dia com apenas uma assinatura. Isso mostra como eles não se importam em servir aos interesses do público britânico. Aqui estão alguns dados estatísticos. Compare a taxa de condenação por estupro por país de origem com as taxas dos dinamarqueses. Então, eu já disse isso antes. Não importa qual seja a taxa de estupro, agressão sexual, assassinato ou arrombamentos em qualquer país de origem pelos nativos, essa sempre será a referência. Se 5 dinamarqueses cometem estupro a cada 100 mil, então essa é a referência. Se você importa uma cultura que comete mais estupros do que isso, então essa cultura é perigosa e não deveríamos trazê-los para cá. Se for menos do que isso, então é um bom sinal de que, ok, podemos trazer essas pessoas porque a taxa de estupro ou de criminalidade deles é menor do que a média nacional. Então, dê uma olhada nisso. Somalis ou africanos subsaarianos têm 20 vezes mais chances de estuprar uma dinamarquesa do que um dinamarquês nativo. Sírios têm 16,4 vezes mais chances. Palestina. 16 vezes. Quando não há bombas caindo, você os deixa entrar. É o que fazem. Líbano, 11,4 vezes. Afeganistão, 10,9 vezes. Iraque, Irã, Marrocos, Bulgária, Turquia. O Paquistão também está lá, 5 vezes mais provável. Romênia, 2,6 vezes, é o único país europeu, exceto se incluir Bulgária e Turquia. Nenhum país ocidental está lá. Uau. Veja só, isso aconteceu. Essa notícia saiu há alguns anos. Magistrados de Victoria foram instruídos a dar sentenças leves para evitar deportação de imigrantes criminosos. Veja só. O governo de Victoria investiga denúncias de que magistrados receberam orientação para dar sentenças leves a migrantes criminosos e evitar deportação. O que me leva a este próximo comentário que li em algum lugar, onde disseram que juízes dinamarqueses agora vão dar sentenças de 11 meses para criminosos para evitar que eles sejam deportados. Então está aí. Tem um dinamarquês dizendo que ninguém acredita nessa mulher. Ela é a líder do maior partido pedófilo da Dinamarca. Ela apoia todas as mudanças islâmicas na Dinamarca, até mesmo o casamento infantil. Ele ferrou os contribuintes dinamarqueses em 150 bilhões de coroas dinamarquesas, o que dá 23, não sei quanto é isso, 23 bilhões de dólares americanos nos últimos 4 anos. Matou ilegalmente 17 milhões. Eu não sei o que é isso. Olha, eu não sei. Eu não sei esses detalhes. E, de novo, vamos ver quando acontecer. Mas eu ouvi algumas outras notícias de que a Dinamarca está se saindo melhor do que outros países europeus quando se trata de imigrantes ilegais. Mas o que o Reino Unido poderia aprender com isso? Meu Deus, olha isso. Isso é a Índia, pessoal. Meu Deus. Você entende por que eu tenho tanto desprezo por certas culturas? Você entende isso? Você entende por que eu digo publicamente que, mesmo tendo nascido naquela parte do mundo, eu não tenho lealdade por causa dos valores? Eu não sei. Meu Deus, olha isso. Uma jovem mãe foi atingida por uma bala perdida enquanto voltava para casa com seus 2 filhos em Lyon na noite de sexta-feira. Membros de gangues que promovem esse enriquecimento cultural. Olha isso. Gente, a França está horrível. A França está absolutamente horrível. Acabei de ver uma coisa.
Deixe-me compartilhar isso com você, se eu conseguir encontrar. Olha isso, isto é Londres. Olá, obrigado. Arrependa-se e entregue seus direitos a Jesus. Oh, meu Deus. Um britânico sequer neste trem subterrâneo ou de superfície. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem fizer o mal aqui? Ah, alguns britânicos, afinal. Isso é substituição, pessoal. Isso é substituição demográfica. Eu fiz esse vídeo na semana passada, que teve um desempenho relativamente bom. Se você não assistiu, vou incluir o link no final do vídeo, onde a polícia dinamarquesa estava literalmente massacrando seu próprio povo porque eles estavam protestando contra o despejo de 110 imigrantes ilegais em uma pequena cidade holandesa. Então eles acharam que poderiam calar o público usando força bruta, mas ao que parece, não foi isso que aconteceu. Mulheres dinamarquesas protestam contra o envio de 110 imigrantes ilegais para seu bairro porque sabemos o que vai acontecer. Muitas dessas garotas ou mulheres vão ser agredidas por esses homens do terceiro mundo, homens excitados, de culturas primitivas, bárbaras, medievais, quase como homens das cavernas. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer em todo lugar que você olhar. Já aconteceu. Vai continuar acontecendo. E nada vai mudar. A única solução sensata e humana é recolhê-los. Eles lamentam, vocês vieram ilegalmente. Ou se vocês voltarem, é isso. Não é tão difícil. Eu fretaria um navio. Um navio grande. Navio gigante. Faço detenções com estilo. Vá de porta em porta. Uma das desculpas que esses governos usam para fornecer acomodação a esses imigrantes ilegais é que devemos saber onde essas pessoas estão. Agora você sabe onde eles estão, já que a França não oferece acomodação e eles ficam nas ruas. Alguns países, como Holanda e Reino Unido, oferecem acomodação, facilitando o controle de onde estão. Então, tudo o que precisamos é de uma vontade política sólida. Ir até essas casas ou acomodações, onde quer que estejam, buscá-los, recolhê-los, detê-los, alugar um grande navio de cruzeiro, colocá-los nesses navios e levá-los para seus países, os 5 ou 6 países de origem da maioria dessas pessoas. E então deixá-los lá. Simplesmente deixá-los no porto e dizer, desculpe, não é nosso problema. Você faz o que quiser e depois não deixa ninguém entrar. Use balas de borracha, eu não sei. Tenho algumas ideias, não sei se posso compartilhá-las aqui, mas realmente acredito. Quando os governos querem fazer algo, ninguém pode impedi-los. Eles têm o poder, eles têm o pessoal, eles têm as armas, eles têm os meios para fazer o que quiserem, mas se lhes falta vontade política devido às suas ideologias distorcidas, é aí que enfrentamos esses problemas. Mas parece que a Dinamarca está disposta a fazer algo a respeito. Talvez a Dinamarca possa dar o exemplo e mostrar ao resto das democracias ocidentais como lidar com esse problema. Talvez, não sei. Acho que só vou acreditar quando acontecer, mas vamos ser otimistas, pois sei que pode ocorrer se eles quiserem.